Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Juíza diz que era possível evitar tragédia em Brumadinho, MG. Na decisão em que determinou a prisão de funcionários da Vale engenheiros ligados à barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho, MG, a juíza Perla Saliba Brito declarou que o desastre poderia ter sido evitado. A magistrada lembrou que 3 dos presos, um funcionário de Vale e 2 engenheiros de uma empresa alemã, assinaram declarações de estabilidade das barragens, o que a tragédia demonstrou não corresponder o teor desses documentos com a verdade. Para a juíza, não é possível acreditar que barragens de tal monta, geridas por uma das maiores mineradoras mundiais, se rompam repentinamente, sem dar qualquer indício de vulnerabilidade. Brito determinou as prisões na noite de domingo 27. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira 29, 4 dias após a tragédia que deixou dezenas de mortos e centenas de desaparecidos. 5 presos ficarão em reclusão temporariamente por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado por igual período, segundo a juíza. Eles serão investigados pela prática, em tese, de homicídio qualificado, crimes ambientais e falsidade ideológica, segundo a magistrada. A juíza ainda indicou que poderia ter ocorrido negligência por parte dos funcionários que atestaram as condições da barragem. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais, entre elas a lei de destruição, Allan Kardec questiona os espíritos 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? E necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. 738. Deus não poderia empregar, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza? 738. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos, isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas, após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada, um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que persistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Ver item 85. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Comentário de Kardec: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo.
Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. O Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita volume 15, pela psicografia de João Nunes Maia esclarece a necessidade da destruição se evidencia porque a humanidade fecha os ouvidos aos avisos do Evangelho, e antes deste, dos avisos dos profetas. O ser humano somente acorda com violência, por ter dentro de si a violência. As convulsões operadas em toda a Terra têm o objetivo de fazer os povos compreenderem a existência de Deus e das suas leis, da grandeza do amor e da necessidade de o homem conhecer a si mesmo. Muitas vezes, ficamos preocupados, querendo que as destruições atinjam somente os ignorantes, os malvados, os causadores de guerra, mas não nos preocupamos em melhorar os pensamentos, no que se refere à pureza espiritual. Não fazemos o mal, mas pensamos no mal, e desta forma, ele se encontra no nosso caminho. Se passamos pela terra, vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório onde há promissórias assinadas de muita gente que se encontra bem posta na terra, aparentemente iluminada, mas que ainda não a saldou. Os arquivos da vida não dão traça, não queimam e nunca são destruídos. Somente saldando o que se deve é que a dívida se faz esquecida pela consciência. Deus, pela sua bondade, nos mostra muitos meios de progresso, mas nós nos fazemos surdos e cegos. Eis porque ele usa correções drásticas para nos acordar e nos fazer compreender os nossos deveres ante a vida maior. Se algum justo perece nas catástrofes, sendo levado pelos flagelos, ele, no mundo espiritual, é compensado e também não sofre tanto como se pensa, porque é justo e nada teme. O que ele conquistou é seu patrimônio que o acompanha aonde quer que seja. Os escandalosos, os revoltados, os que usaram para o mal as possibilidades que Deus lhes deu para fazerem o bem, a estes o mal, agora ou depois, aparece em seus caminhos. Isto não é justiça. A humanidade continua pedindo ao céu sinais para crer. Os sinais são dados todos os dias, de que existe Deus, que a vida continua e que a reencarnação é uma verdade, e que os que morreram continuam com seus afetos. Se a vida nos fala pelas expressões materiais e não acreditamos, como poderíamos crer se os espíritos benfeitores viessem a falar de coisas mais altas? Analisemos o que anotou João, no capítulo 3, versículo 12: em se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Somente com a aquisição da maturidade poderemos saber de coisas mais profundas, no que se refere a muitas interrogações. A ciência mais atuante que existe no mundo é o amor, devemos buscá-lo, pois ele nos dá a própria vida, nos ofertando os meios de convivermos melhor. A vida é linda na sua estrutura. Acompanhando a sua continuação, a carne é simples veste, e o tempo em que o espírito a usa, em comparação com a eternidade, é simples segundo no relógio de Deus. O que chamamos de destruição, certamente que vem de Deus, não com o assombro que lhe emprestamos, mas com a serenidade que o Senhor é capaz de conduzir até a terra, para fazer dela um verdadeiro paraíso. Devemos suportar todos os flagelos com paciência, ponderando sempre e aprendendo suas lições na profundidade que elas nos trazem.
Na literatura subsidiária espírita temos algumas fontes de consulta a respeito do assunto em tela 1 em 17 de dezembro de 1961, em Niterói, RJ, aconteceu a trágica tragédia num circo, relacionado, segundo o espírito Humberto de Campos, como expiação coletiva, envolvendo romanos que assassinaram dezenas de cristãos, em um circo armado em Leão. No ano de 177 Cartas e Crônicas, capítulo 6, Feb. 2. O incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, com muitas vítimas, foi explicado como dívidas reportadas ao tempo das guerras da Cruzadas. Diálogo dos Vivos, capítulo 26. 3. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, na questão 250 do livro Consolador, esclarece-nos na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Balneário Gaivota, 31 de janeiro de 2019. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de janeiro de 2019, por Feijão.